vamos explorar o que a Bíblia realmente revela sobre isso, não com respostas rasas, mas com a profundidade que esse mistério merece, porque entender o que acontece com os mortos não é apenas curiosidade teológica, é sobre como você vai viver cada dia que ainda tem pela frente. Quando Paulo estava na prisão, acorrentado, sem saber se veria o sol nascer no dia seguinte, ele escreveu algo perturbador para os filipenses. Ele disse: "Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário por causa de vocês." Repara no absurdo dessa declaração. Paulo está dizendo que morrer seria melhor, não no sentido de querer desistir da vida, mas porque ele sabia algo que transformava completamente o significado da morte. Partir deste mundo significa estar imediatamente com Cristo. Imediatamente. Não depois de 1000 anos dormindo. Não numa sala de espera cósmica. Imediatamente. Mas espera. Isso não contradiz outros textos que falam sobre os mortos dormindo? Salomão em Eclesiastes diz que os mortos nada sabem. Paulo chama os cristãos falecidos de os que dormem. Como encaixar essas peças? Aqui está a chave que muita gente perde. A Bíblia usa a linguagem do sono para descrever o corpo, não a alma. Quando você olha um corpo sem vida, o que você vê? Paz, quietude, como alguém dormindo. Os olhos fechados, a respiração ausente. É uma linguagem de aparência, não de realidade espiritual. Pensa numa criança pequena dormindo no banco de trás do carro. Para quem olha de fora, ela está apagada, inconsciente do mundo. Mas dentro da mente dela, sonhos vívidos, aventuras, experiências reais acontecendo numa dimensão que quem está acordado não pode ver. O corpo dorme, a consciência não. Essa é a separação que acontece na morte. O corpo, essa tenda temporária como Paulo chama, descansa na terra. Mas a pessoa, a essência, a alma, essa parte continua plenamente viva e consciente. E a prova mais clara disso vem do próprio Jesus. Quando ele estava pendurado na cruz, sangrando, com as costelas perfurando os pulmões, um dos criminosos ao lado dele fez algo inesperado. Reconheceu quem Jesus era e pediu: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." A resposta de Jesus é devastadora na sua simplicidade. "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Não quando você ressuscitar no último dia. Não depois de um período indeterminado. Hoje, naquele mesmo dia. Algumas horas depois daquela conversa, aquele homem fecharia os olhos na cruz e os abriria na presença do próprio Deus. Então, o que os mortos em Cristo estão fazendo agora? Eles estão na presença consciente de Jesus. Livres da dor, livres do medo, livres de tudo que os aprisionava aqui. Paulo chama isso de estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Mas, e eu sei que você está pensando nisso, e aqueles que rejeitaram a oferta de Deus? Onde estão? Jesus contou uma história que nos dá um vislumbre perturbador dessa realidade. Um homem rico que viveu apenas para si mesmo, ignorando um mendigo chamado Lázaro que sofria à sua porta. Ambos morrem. E Jesus descreve algo chocante. O rico se vê em tormento, consciente, lúcido, capaz de ver Lázaro sendo consolado por Abraão do outro lado de um abismo intransponível. Não é uma parábola abstrata. É uma janela para uma realidade espiritual que muitos preferem ignorar. A consciência após a morte. A memória. A percepção do que foi perdido. E há um momento de clareza absoluta, onde todas as escolhas que fizemos nesta vida revelam suas consequências. O rico na história de Jesus não estava confuso sobre por que estava ali. Ele sabia. E a parte mais angustiante, ele imediatamente pensou nos irmãos que ainda estavam vivos, desesperado para avisá-los. Mas era tarde demais. As decisões são feitas aqui. Os destinos são selados nesta vida. Hebreus corta qualquer ilusão de segunda chance. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Uma vez. Não há retornos, não há renegociações. A vida que você está vivendo agora é o único rascunho que você tem. E como você a vive, determina onde você estará quando a última respiração sair dos seus pulmões. Mas aqui está a parte que muda tudo.
Esse destino não precisa ser um mistério terrificante. Pode ser a esperança mais sólida que você já teve. Conheci um homem chamado Fernando, médico, 53 anos, diagnosticado com um tumor cerebral inoperável, 6 meses de vida, talvez menos. Quando ele me procurou, esperava encontrar desespero, mas o que vi foi diferente. Fernando me disse: pela primeira vez na minha vida, eu sei o que realmente importa. Ele passou os meses seguintes reconciliando relacionamentos quebrados, escrevendo cartas para os filhos e fazendo algo que nunca tinha feito antes, lendo a Bíblia do início ao fim. Na última conversa que tivemos, 3 semanas antes de ele partir, Fernando segurou minha mão e disse: eu não tenho medo, porque eu sei quem está do outro lado me esperando, e quando eu fechar os olhos aqui, vou abrir lá, e finalmente vou ver o rosto dele. Ele morreu numa quarta-feira de manhã, e eu não chorei como se ele tivesse sido aniquilado. Chorei como alguém que diz até breve, não adeus para sempre, porque essa é a promessa para quem está em Cristo. Partir deste mundo não é cair num vazio, é acordar na plenitude. Paulo diz que é incomparavelmente melhor, mas, e isso é crucial, essa não é a história completa. Os mortos em Cristo estão conscientes e felizes na presença de Deus agora. Mas eles estão aguardando algo maior, algo que vai fazer até mesmo esse estado parecer incompleto: a ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, dedica 58 versículos a esse tema. E ele faz uma declaração que deveria explodir nossa compreensão. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a vossa fé também é inútil. Ressurreição não é opcional na fé cristã, é o alicerce, é a promessa central, é o evento que transforma a morte de inimiga em serva. E aqui está o que muita gente não entende: ressurreição não é virar fantasma, não é flutuar em nuvens como espírito desencarnado. É você, com corpo, memórias, personalidade, sendo restaurado numa versão imperecível, gloriosa, livre de dor e decadência. Jesus ressuscitou com corpo, comeu peixe, deixaram tocar as feridas, caminhou, conversou. Não era uma aparição, era ele, fisicamente presente, mas transformado. E Paulo diz que nosso corpo ressurreto será semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Então, o estado atual dos mortos em Cristo é maravilhoso, mas é temporário. Eles estão aguardando o dia em que Jesus voltará. Os túmulos se abrirão, e corpo e alma serão reunidos numa forma que nunca mais conhecerá a morte. E nesse dia, como João viu na visão do Apocalipse, Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas terão passado. Isso não é escapismo, não é fantasia reconfortante. É a esperança sólida que nos capacita a enfrentar a realidade brutal da morte, sem ser esmagados por ela. Então volta àquela pergunta das 3 da manhã. Sua avó, onde ela está? Se ela conhecia a Jesus, está com ele agora. Consciente, feliz, livre, aguardando o dia da ressurreição, quando você a verá novamente, não como uma lembrança frágil, mas como uma realidade tangível e eterna. E você? Onde você estará quando seu coração bater pela última vez? Essa não é uma pergunta mórbida. É a pergunta mais importante que você pode fazer, porque a Bíblia é clara. Há apenas 2 destinos: presença de Deus ou separação de Deus, vida eterna ou morte eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Jamais. Não no sentido de evitar a morte física, mas no sentido de que a morte perde todo o poder de te destruir. Ela vira apenas uma porta, e do outro lado, ele está esperando. Então, o que os mortos estão fazendo agora? Os que estão em Cristo estão vivendo mais plenamente do que jamais viveram na terra. Livres, conscientes, aguardando a ressurreição que completará tudo. E os que rejeitaram a graça estão experimentando a realidade de uma eternidade sem Deus, conscientes do que perderam. E você ainda tem escolha. Ainda está respirando. Ainda tem tempo de decidir onde estará quando a última respiração sair. Não deixe esse mistério sem resposta.
porque um dia ele deixará de ser mistério e se tornará sua realidade eterna.